Por que que é tão fácil culpar os outros e tão difícil assumir a nossa falha? Eu passei muito tempo tentando entender esse padrão de pensamento que a gente tem, porque eu me via nessa situação. Eu tava sempre culpando alguma pessoa, culpando as circunstâncias da situação, mas eu nunca via eu nunca era o problema ali naquela situação. E o que que eu mais percebi é que sempre que eu procurava alguém pra culpar, procurava alguma coisa pra culpar, eu conseguia tirar o eu da situação e preservar a minha imagem ali. Então eu conseguia manter o meu ego bem estabelecido. Só que o grande problema disso aqui é que quanto mais a gente tenta encontrar um culpado, menos a gente foca na solução do problema. E se a gente não consegue focar na solução, a gente sempre vai estar girando em círculos e sempre repetindo, às vezes, os mesmos problemas porque a gente não consegue ir atrás da solução exata. E foi entendendo muito bem esse padrão que eu consegui perceber uma coisa: que assumir a responsabilidade não significa dizer que eu fui culpada, significa reconhecer qual parte da situação, qual parte do problema estava sob o meu controle, o que eu poderia ter melhorado ali. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Existe um ciclo de pensamento destrutivo que ele se torna um padrão muito forte na sua vida. E ele é basicamente assim: a gente tem a situação que deu errado, aí a nossa mente ela vai começar a focar em de quem foi a culpa. Ah, foi de fulano, foi de ciclano, vai tentar encontrar alguém para culpar. Se ela não encontrou ninguém para culpar, ela vai então para as circunstâncias. Quando ela chega nas circunstâncias, ela pensa: ai, porque tava muito sol, ai, porque tava muita chuva, ai, porque tava muito frio, porque tava muito calor, porque tava nublado, sabe? Sempre vai ter algum problema nas circunstâncias também. E se ainda assim ela não encontrar alguma coisa ali, é muito difícil, na verdade, ela não encontrar, porque ela sempre vai achar uma mínima coisinha que ela vai achar que é o ponto que deu errado. Só que nunca vai ser ela, nunca vai ser eu o problema. Eu sou o menos provável de ter errado ali. E eu quero que tu perceba aqui que o problema não são esses fatores externos, porque eles podem ocorrer. É nítido, assim, de vez em quando acontece mesmo. Às vezes tá muito quente, por exemplo, tá correndo. Às vezes tu não consegue dar o teu treino tão bem porque tava muito calor. Então, eles vão estar ali, eles vão afetar. Só que o grande problema que a gente vê aqui é quando tu usa esses fatores externos como uma base, como uma justificativa para tirar o teu da reta, tirar a tua responsabilidade da situação. Porque o que acontece? É muito mais fácil tu jogar o peso da responsabilidade nos outros ou nas outras coisas do que trazer para ti. Porque tu quer ser absolvido da responsabilidade daquele problema. E por isso que muitas vezes a gente tende a sempre pedir uma segunda opinião, por exemplo. Porque se tu quer fazer alguma coisa diferente, tomar uma decisão um pouco mais forte e tu não quer ter o peso de se aquela decisão der errada, a culpa ser tua, tu tende a ficar pedindo opinião para várias pessoas. E eu era muito assim. Na verdade, eu ainda sou, tô tentando melhorar bastante nisso, mas eu tenho muito medo de errar em coisas pequenas, assim, comprar um tênis, comprar uma roupa. Eu sempre peço opinião, porque eu tenho medo de depois alguém falar alguma coisa ou eu não gostar mais e eu carregar esse peso de a culpa ter sido minha. Agora, se eu pergunto pra alguém, mesmo que eu tenha gostado e a pessoa fale que não, então eu já não gosto mais. Só que isso é errado, porque eu não tô levando em conta a minha opinião. Eu tenho medo de errar por conta disso, de parecer culpada. Então, eu tento puxar essa culpa para outra pessoa também. Porque se eu e a outra pessoa gostamos da blusa, vamos dar um exemplo, só que uma terceira pessoa, sei lá, uma tia, uma amiga, a minha mãe, não gostou. Então a culpa não é só minha, a culpa é de ciclano que falou pra mim: não, tu deveria pegar essa. E aí tá o problema. A gente tende a usar a justificativa de a culpa dos outros pra gente se absolver. E quando a gente faz isso, a gente para de pensar até por nós mesmos. Vocês já viram como isso é um problema? Tu para de ter confiança em ti. Olha, é um ciclo de problema que existe que é tenebroso. E o maior problema nisso tudo é que quanto mais a gente entrega a responsabilidade pro outro, menos a gente consegue nos enxergar na situação. Então a gente não consegue se ver ali dentro do problema e tentar enxergar o que a gente errou, por que a gente errou, como a gente errou. Porque, veja comigo, se tu não consegue se enxergar errando ou vendo no que tu errou, tu não consegue melhorar depois. Tu tá travado ali. Tu vai ser travado sempre igual, porque tu não consegue se desenvolver. A gente só desenvolve quando a gente erra. Se a gente não erra, a gente não consegue se desenvolver. Tu tem que aprender com isso.
E se tu não se enxerga na situação, tu tenta evitar ao máximo, criando diversas justificativas, tu nunca vai conseguir aprender a melhorar. Pensa comigo se tu começou a jogar vôlei. Aí tu tá lá treinando e tu não consegue fazer alguma coisa em específico. Aí tu vai começar, porque é culpa do técnico, porque o técnico não consegue me ensinar, o instrutor, né? Ou, é porque a bola, ou porque o ginásio, ou porque a rede, só que nunca vai ser tu. O problema não é que tu não tá se esforçando o suficiente, tu não tá indo treinar no tanto que tu deveria, tu não tá dando o melhor de ti, tu não tá comendo direito, tu não tá dormindo direito. Então, a culpa é sempre do outro, tu não consegue enxergar a ti. E quando tu não consegue enxergar a ti, tu não vai conseguir resolver o problema verdadeiro, que é tu mesmo. Que é que tu precisava cuidar do teu sono, tu precisava cuidar da tua alimentação, tu precisava se esforçar mais. E tu não tá enxergando isso. E aí como é que fica? A gente tem uma repulsa pelo erro. Repulsa por estar errado, por cometer uma falha. Só que tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, ó, que a gente pode reconhecer um erro sem concluir que a gente é um fracasso. E eu acho que essa é uma frase esplêndida e que a gente tem que levar pra gente. Porque os erros, eles fazem parte da nossa vida. É impossível não existir um erro, é impossível tu acertar sempre, é impossível tu ter todo dia ser perfeita. Isso não existe. Só que tu precisa estar disposto a enxergar esse teu erro e aprender com ele. E quando a gente está disposto a aprender com o nosso erro, a gente consegue criar uma nova forma de olhar para ele. É um novo tipo de pensamento, uma nova linha de raciocínio que a gente vai construir no nosso cérebro, que ele é basicamente um pensamento orientado à solução. E quando a gente consegue criar esse tipo de pensamento, a gente vai conseguir largar esse vício de se justificar. Esse pensamento, ele se resume basicamente em tu treinar o teu cérebro para focar em outras coisas, sem ser, na verdade, naquele negócio de culpar alguém, de achar a justificativa perfeita para tu não ter conseguido, para tu ter falhado. Então, tu vai focar no que funcionou, no que não funcionou, sendo sincera contigo mesmo. Então, tu vai tentar pensar o que tu fez ali que talvez não foi legal. Então, o que eu posso melhorar daqui? E a parte principal é o que eu vou fazer agora? Como que eu saio dessa situação? Porque se tu fica sempre no papel de vítima, tu tá gastando a tua energia presa naquilo. E tu não consegue pensar na solução que vai te tirar daquele ponto. E só pensar no porquê que a vida é tão injusta, no porquê que fulano fez isso comigo, o que vai mudar? A pessoa vai deixar de ter feito aquilo? A situação vai sair por completo, vai ser esquecida do nada? Não, não é assim. Tu precisa andar, tu precisa agir. E o movimento é que vai te dar a solução. Então por isso que tu tem que ter em mente isso. Sair desse pensamento de vítima. Chega. A vítima não vai te trazer nada, vai só gastar toda a tua energia. E daí depois tu vai tentar achar uma solução, tu não vai conseguir, porque tu gastou tua energia pensando em outras coisas. Falando pra todo mundo que aquela pessoa foi culpada por tu não ter conseguido ter feito alguma coisa. Sendo que na verdade não tem nem sentido. Então o foco principal aqui é tu encontrar o real motivo do resultado ruim. Entendendo o que é bom de continuar e o que tu precisa eliminar com toda certeza na tua vida. Tu vai ficar com uma parte essencial daquilo. E aí sim tu vai entendendo. Se isso aqui funciona, se nessas circunstâncias funciona, nessa não funciona, por que isso? Sabe? Tu vai ter que ser curioso. Esse momento tem que ser curioso. E principalmente, ser sincero. O que eu fiz? Qual parte disso aqui foi culpa minha? E assim, não é pra tu levar a culpa como um peso, mas tu pegar a responsabilidade pra ti. Eu errei porque eu fiz assim, eu não deveria ter feito assim. E não é que isso é errado. Aí entra aquele negócio que a gente tem de erros, né? De tu saber errar. Então, tu errar de modo que a falha não te prejudique, não seja um erro terminal na tua vida. Isso é o bom. Isso que tu tem que fazer. Porque se tu consegue fazer isso, tu consegue errar, aprender, repetir, errar, aprender, repetir. Porque quanto mais tu tem esses erros, mais perto da solução adequada tu vai chegar. Mas precisa fazer essa análise completa da situação. Porque senão a gente pode cair em diversos vieses, a gente pode cair em diversas tendências do nosso cérebro que enganam a gente não sabe o que fazer. É inevitável que a gente se perca nesse processo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente
fazer essa análise escrevendo. Porque se a gente deixa só no nosso cérebro, tenta pensar só no nosso cérebro, a gente trava um pouco, a gente não consegue entender muito bem, meio que olhar de fora. Porque é importante tu ter essa visão de terceira pessoa. Quando tu tem essa visão de terceira pessoa, tu consegue tirar certos pesos, que eu poderia dizer, de ti, e também ver como se fosse uma outra pessoa mesmo, assim, tu, sabe, tipo, se tu for parar pra analisar, quando a gente tá, alguma amiga fala pra gente, olha, aconteceu isso aqui, isso, aquilo, eu não tô muito bem com isso, eu tô triste, mas eu fiz isso, a gente tende a ser mais carinhoso com a pessoa. E quando é com nós mesmos, a gente tende a ser mais rigoroso. Então, quando tu consegue se colocar em terceira pessoa, tu consegue ser um pouco mais carinhoso contigo, um pouco mais amigável, não colocar tanta pressão em ti, porque é a pressão que estraga as coisas aqui. E assim, quando a gente cria esse hábito de justificativas, tem uma coisa muito interessante que acontece com a gente. A gente deu a justificativa. A gente automaticamente sente um alívio tão grande, uma recompensa imediata tão grande, que ela fortalece esse padrão na nossa vida, esse hábito, porque é um hábito. E tu pode ver isso em diversas áreas da nossa vida. Quando a gente tem medo de falar em público, a gente vai lá e cria uma desculpa para não falar. Ou quando a gente tem medo de fazer alguma coisa que é diferente porque a gente é tímida e a gente não vai lá e não faz. Na hora é muito bom. Cara, é a melhor sensação do mundo. Mas vai chegar um momento que tu vai ter que fazer isso e tu não vai estar preparado. E tu vai começar a ficar cada vez mais nervoso, vai te dar ansiedade. Tu vai criando uma bola de neve que vai passar por ti em algum momento. Muito maior do que se tu tivesse resolvido o problema lá no início. E a justificativa, ela entra exatamente nisso. Quanto mais justificativa tu cria, quanto mais tu fortalece esse hábito, maior vai virando o teu problema posteriormente. Só que assim, para te resolver esse problema, tu não pode simplesmente do nada falar, eu vou parar. Porque a gente não vai conseguir parar assim. Eu vou dizer, porque eu já tentei várias vezes. Eu falei, não, agora eu vou parar, eu tô motivada, Tu não pode deixar só pela motivação, porque vai chegar um momento que tu vai estar estressada, que tu vai estar cansada, e tu vai ir para esse padrão. Tu vai para esse padrão automático da tua vida, porque já tá ali, tá bem fortalecido. E para te quebrar ele, tu precisa substituir aquilo de forma ativa. Então, assim, eu não tô dizendo que talvez tu, só de substituir assim, em todos os momentos tu vai conseguir mudar. No início vai ser muito mais complicado e tu pode retornar até eles. Que eu já falei, é normal. Mas quanto mais a gente faz isso, dá mais evidência, mais fácil a gente cria essa nova tendência, esse novo padrão na nossa vida. E por isso que é importante tu ir fazendo de pouquinho em pouquinho. E mudando os pensamentos, quando ele chega, vou substituir. Tu pode usar essa palavra. Quando chega um pensamento de querer justificar, tu fala, substituir. E quando tu faz isso, tu para, pensa e analisa. Uma ideia para vocês é tu parar, escrever num papel, ou enfim, no que vocês quiserem, as maiores justificativas que vocês dão para vocês mesmos. Eu vou falar algumas aqui que eu pensei e eu acho que vai ajudar bastante, porque são meio padrões, assim. Mas tu pensa também nas que tu mais dá. Quando tu vai escrever ela e tu vai pegar e vai pensar de forma mais racional numa substituição para aquela justificativa. Uma substituição que seja mais verdadeira, que faça mais sentido, que não seja tão algo tão emotivo de forma ruim. Que tu veja que tu tá procurando justificar aquilo por medo das consequências, por medo da culpa, enfim. Tu vai ter que tentar encontrar uma substituição daquela fala com uma coisa melhor, uma verdade melhor. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai fazer mais sentido, porque é um pouco difícil explicar isso pra vocês assim, mas eu acho que com o exemplo vocês vão entender.
Basicamente, vamos pegar uma justificativa que muita gente dá. O do quem foi o culpado. Vamos dizer que alguma coisa deu errado e tu já automaticamente, quem foi o culpado que fez isso? Vocês estão todos vamos dizer que é um projeto do teu trabalho. Tu também tá nesse projeto. Deu errado alguma coisa no projeto e tu foi lá e falou, quem foi o culpado? Ao invés de tu fazer essa fala, que tu já vai deixar todo mundo na defensiva, e tu mesmo vai opa, a culpa é ruim, tu vai se perguntar, qual foi a minha parte nisso? O que eu fiz que pode ter ocasionado isso? Ou o que eu não fiz que pode ter ocasionado isso? Porque é importante a gente entender o que a gente não fez que poderia ter ajudado. Porque muitas vezes acontece isso. A segunda eu acho que é muito boa. Essa aqui todo mundo fala o tempo todo. Eu usei muito dela, muito mesmo. Que é, eu não fiz isso porque eu não tive tempo. Não é porque tu não teve tempo. Tu tem que trocar isso, porque a gente sempre tem tempo. A gente tem não é 24 horas, né? Mas vamos dizer ali o quê? Umas 16 horas por dia de trabalho. Tu acha mesmo que tu não teve tempo de fazer? A verdade é que tu não organizou o teu tempo bem. Tu não colocou na tua agenda as coisas certas, tu não priorizou o que tu precisava realmente fazer. Então, tá vendo que são verdades que às vezes machucam um pouco, porque elas são um pouco duras, porque eu não organizei meu tempo? Na verdade, o problema sou eu. É que nem tu vai, eu preciso ir numa reunião lá no centro e eu vou sair daqui 20 minutos antes, que é o tempo que dá de chegar lá. Mas aí vai lá e teve um engarrafamento. Pronto, vai chegar atrasado. E o que tu vai dizer? Eu não tava esperando, mas tu também não se organizou o teu tempo para tu chegar mais cedo e evitar esses problemas. Então, tá vendo que é importante a gente substituir? Uma outra que eu gosto bastante também, que essa eu tô aprendendo ainda a lidar, tá? Eu vou falar pra vocês, vou ser sincera, que eu também não sou perfeita, eu falo, mas eu falo o que eu aplico, o que eu tento melhorar em mim. E essa aqui, em específico, ela me pega bastante, que é a forma que a gente reage. Então, às vezes a gente tá numa situação e a gente reage mal e bota a culpa na outra pessoa. Fulano fez eu reagir assim. Só que não. A verdade que a gente deveria trocar é que fulano agiu assim, mas quem escolheu agir dessa maneira foi eu mesma. Eu tive participação nisso. Eu escolhi fazer isso, foi a minha decisão. Não importa que fulano agiu assim, fulano não me obrigou a fazer o que eu fiz. Então, isso é muito legal porque tu para de querer achar que o problema é do outro, que o outro foi grosso contigo, então tu foi obrigada a ser grosso com ele. Não é assim. Tu não era obrigada, mas tu escolheu fazer isso. Toda ação é uma escolha. Isso é muito importante, é muito forte da gente ter, porque é a maior verdade do mundo. Tu escolheu fazer isso. Pode ser que tu não tenha escolhido de forma tão ativa no teu cérebro, tenha sido um padrão que tu já tem, só que tu escolheu. Todo dia que tu escolhe não melhorar, não se desenvolver, tu também tá escolhendo repetir esses padrões destrutivos na tua vida. Tudo é uma escolha. E assim, cada vez que tu vai repetindo essas novas verdades na tua vida, mais tu vai criando novas evidências e mais tu vai criando a tua nova versão, que vai acabar com a justificativa e vai começar a fazer as coisas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a parar de criar tanta justificativa e começar a agir. Eu não quero que vocês vejam esse vídeo como uma forma de combate, mas sim como uma forma de tu conseguir recuperar a tua percepção de ti mesmo e a tua ação. Porque quando a gente consegue quebrar essa justificativa, a gente consegue agir melhor e entender como a gente está agindo. Então a gente consegue agir de forma mais ativa e consciente do que a gente está fazendo. E eu acho que isso pode ser o que está faltando quando a gente está travado no lugar. Saber de forma consciente o que eu tô fazendo e o porquê eu tô fazendo muda tudo.